Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. A nossa tarefa, ela consiste em educar-se para educar, mas ela não está voltada somente para os pais, e sim para todos aqueles que desejarem se melhorar. Lá na frente nós temos o pessoal da entrevista, para quem desejar, com o cartãozinho, fazer o cartão. No andar de cima nós temos as nossas crianças com os tios, que ficam cuidando lá em cima. E depois da palestra, nós teremos o nosso passe e, ao final, a nossa água fluidificada no fundo do salão. Os recadinhos eu vou dar depois. Então, vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com um plano maior. Vamos vibrando pelo nosso mundo, vibrando com Jesus, pelo nosso Brasil, vibrando com Jesus pelos hospitais, pelos nossos irmãos que se encontram nesse momento, em tratamentos, vibrando para a equipe médica, que possa tratar com amor e carinho desses corações, curando não só a saúde, mas também o equilíbrio emocional. Vamos vibrar com Jesus, pelos asilos, pelas casas de repouso, para que tenham corações servindo agora no final, para estes que se consideram abandonados. Vibremos com Jesus pelas creches, pelas escolas, pelas nossas crianças, para que eles tenham o direito de ser crianças. Vibremos com Jesus por todas as casas de oração. Vibremos com Jesus pelo nosso Centro Espírita Obreiros do Senhor, pela Meimei, pela Ian. Vibremos com Jesus pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e pedimos uma licença para vibrar por nós mesmos. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é crise das certezas. E o nosso enfoque é somos aquilo que sentimos. E o nosso expositor é o Ricardo Arras. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus possa envolver a todos nesta tarde de sábado. Uma tarde em que estamos aqui para refletir sobre o amor. O amor a nós, o amor ao próximo, amor aos nossos entes. Então, que tenhamos uma tarde maravilhosa. E toda conversa que nós iniciamos, nós começamos com uma pergunta, uma reflexão para todos nós. Afinal de contas, todos somos aprendizes neste nosso caminhar, não é? E a pergunta que eu lanço aqui para que a gente possa conversar nesta tarde é: quais são os nossos desafios da nossa sociedade atualmente? Em que sociedade que nós vivemos? Como é que nós podemos nos situar? É uma sociedade de muitas transformações? Sem dúvidas. Transformações muito rápidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um de nós pensa muito sobre isso. A cada dia temos novidades, não é? E muitos assuntos são amplamente discutidos nesta nossa era, neste nosso tempo, neste nosso meio. Não é só dentro do nosso país, são discussões aí mundo afora. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, por exemplo, quando nós falamos de mercados digitais,
quando nós trazemos à tona os assuntos sobre a sexualidade, por exemplo, sobre a ética, enfim, nós temos muitas demandas para que a gente possa pensar e refletir na sociedade em que a gente vive hoje. E é uma sociedade, principalmente, nós temos alguns filósofos que atualmente escrevem sobre ela, e uma delas eu queria trazer para a nossa reflexão, que é um filósofo coreano, sul-coreano, chamado Byung-Chul Han, onde ele escreve sobre as nossas sociedades atuais. E ele tem um livro de 2019 que se chama Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele mora na Alemanha, ele é professor da Universidade de Berlim. E o que ele nos conta nesse livro? Que hoje nós vivemos o que ele chama de violência neural. O que é isso, né? Violência neural. Tempos da positividade. Ele faz uma relação histórica, ele traz um pouco da história e conta um pouquinho de como a sociedade ela se comporta mediante as relações sociais, de trabalho, familiar. E quando ela fala da violência neural, ela está dizendo o seguinte: hoje vivemos uma sociedade que constantemente está olhando para o seu desempenho. Ou seja, todos os dias nós queremos cada vez mais mostrar desempenhos melhores para a sociedade que a gente vive. Um exemplo prático é no nosso trabalho, por exemplo, né? Hoje em dia nós temos uma sociedade que trabalha para a produtividade, esta produtividade cada vez mais exigida por nós mesmos, pela nossa autocobrança, e são resultados que nós mesmos exigimos da gente, da cultura da performance e dos resultados que são muito rápidos, não é? Então, Byung-Chul Han, ele fala justamente sobre esta sociedade em que nós vivemos. No passado eram outras, né? Ele falava que era a sociedade em que nós combatimos as bactérias, as doenças, mas que hoje o combate é com nós mesmos, ele comenta. E olha só que interessante quando ele fala sobre isso, né? A sociedade da positividade, que é aquela sociedade que se cobra cada vez mais, aquela sociedade que fala de resultados, de respostas muito rápidas. Afinal de contas, hoje, se a gente for ver, e isso é muito fácil da gente verificar, nós temos notícias que aparecem na televisão que são notícias ao vivo, não é? Antigamente era muito diferente. Então, a sociedade ela muda. Então, Byung-Chul Han ele conta dessa mudança não como algo ruim que nós sofremos, não é isso. Ele pontua essa situação, mas diz que mesmo vindo esta situação que é inerente à evolução material, inerente à nossa evolução, ao nosso progresso científico, nós é que temos que ter a medida. Então ele faz um contraponto, né? Ao mesmo tempo em que ele fala, vivemos essa sociedade neural que exige cada vez mais resultados, performance, rápidas resoluções, mas a gente precisa tomar cuidado com as doenças que vêm, não é? E ele cita algumas delas. Ele cita principalmente as síndromes de estresse, a doença de burnout. Na verdade, não é uma doença, é uma síndrome, né? Vocês já ouviram falar sobre a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é aquela que acomete as pessoas que trabalham, as atividades de trabalho, que são extremamente maçantes, em que a pessoa ela entra num estresse, ela entra numa estafa que ela não consegue mais produzir. E olhem só que detalhe, eu fui buscar essa informação. Não é um número pequeno dentro do Brasil de pessoas que sofrem ou sofreram, ou conseguiram perceber rapidamente que isso poderia levar a algum prejuízo. Nós estamos falando que no Brasil nós já tivemos cerca de 33 milhões de pessoas já com essa síndrome. E o Brasil, olhem só, é o segundo país no mundo da síndrome de burnout. Nós só perdemos para
o Japão. Então o Byung-Chul Han, ele traz este contraponto. A mudança rápida da sociedade, os cuidados que nós devemos tomar com esses adoecimentos que nos pegam muitas vezes de surpresa, mas eles vão dando os sinais, né? Mas o Byung-Chul Han, ele comenta sobre esse livro uma passagem que é muito interessante, que ele fala de qual é o remédio para tudo isso, né? Sem nenhuma receita de bolo, obviamente, porque os filósofos, o papel deles é fazer com que a gente raciocine, crie consciência, enfim, olhe para dentro de cada um de nós, né? Individualmente, claro. Mas ele fala muito da importância das nossas relações sociais, da nossa alteridade. E muitas vezes nós confundimos, né? A palavra alteridade. Alteridade não é a mesma coisa que autoridade, tá? Quando nós falamos de alteridade, né? Com L, alteridade, nós estamos falando de empatia. Nós estamos falando o quanto que nós olhamos para o próximo, o quanto que nós percebemos a dificuldade dele, o quanto que nós nos colocamos no lugar daquela pessoa para que efetivamente nós saibamos a forma de ajudá-los. Então, olha só que interessante, a Sociedade do Cansaço, ela fala sobre todas essas variáveis, todos esses contrapontos, um livro bastante interessante, um livro bastante atual, a gente está falando aí de 2019. Ele já lançou outros livros falando da sociedade, né? É um filósofo muito conhecido nesses tempos modernos, mas isso não é surpresa para a doutrina espírita. Este assunto não nos pegou de surpresa. Se nós formos à literatura espírita, principalmente as obras de Kardec, a codificação de Allan Kardec, codificação por quê, né? É importante que a gente explique. O Allan Kardec, ele não escreveu, ele codificou. É um pouco diferente. O que isso significa? Ele, como professor da época, conhecia de metodologia científica, ele elaborou uma série de perguntas e ele fazia essa pergunta para algumas pessoas que eram médiums, né? Então ele usava vários médiums do mesmo artifício, a mesma pergunta, e ele cruzava as respostas. As respostas que eram similares ou idênticas foram respostas que foram aproveitadas na codificação. Então, quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas, é justamente isso, utilizando os médiums da época, né? Vários deles, onde as respostas, elas basicamente estavam alinhadas. Então, isso se chama codificação. Mas eu estava falando para vocês que isso não era segredo para a codificação espírita, por quê? Um livro que foi escrito em 1868, que faz parte dessa codificação, que é a Gênese. Quando a gente lê a Gênese e lê lá os milagres e predições, a palavra predição significa previsões do futuro. E quando a gente lê atentamente, né, e é bacana porque a doutrina espírita, quando a gente lê e relê os livros, eles têm um significado diferenciado para nós, porque eles nos tocam a alma no momento presente sempre. E muitas vezes a gente está vivenciando situações em que aquela leitura, numa segunda vez que a gente faz, vai nos tocar de forma diferente. Mas vamos lá, tem um capítulo na Gênese, Predições e Milagres, que se chama Os Tempos São Chegados. 1868, 132 com mais 25, nós estamos falando aí de 157 anos atrás, não é? E lá já dizia, nesse capítulo, Os Tempos São Chegados, que a grande dificuldade da humanidade num futuro próximo não seriam os cataclismas, os vulcões, os tsunamis, não seria essa a grande dificuldade. A grande dificuldade seria em o ser humano estabelecer relações pessoais na sua educação dos sentimentos. Isso está escrito lá. Se a gente pegar este capítulo, ele fala exatamente isso. E nós, ao remetermos ao momento presente, a gente vai falar o seguinte: puxa vida,
Um livro escrito há 150 anos só poderia ter uma visibilidade de espíritos superiores que nos dissessem algo para esse momento presente. Mas o livro, ele não faz só essas previsões, ele também nos ensina através de uma bússola norteadora, que isso é importante. Mas para essa bússola norteadora, meus queridos irmãos, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. É importante que eu faça um estudo sobre a doutrina espírita e o movimento dele dentro do nosso país, que foi muito importante. Então vamos lá. Aproximadamente o final, né, de 1800, basicamente em 1875, o Dr. Bezerra de Menezes, ele recebe o Livro dos Espíritos traduzido no português. E ele, quando ele lê o Livro dos Espíritos, ele fica encantado com a doutrina, com as respostas e com a relação humana que aquele livro possuía, não é? Então ele resolve adotar o Espiritismo como a sua religião. E o Espiritismo, ele vai nos trazendo fases aqui no Brasil. A primeira delas, qual foi? Era entender que o Espiritismo era como se fosse um hospital. O que isso significa? As pessoas chegavam adoecidas, doentes da alma, né? Com problemas muito sérios internos, e elas eram tratadas nesse local como se fossem tratados por médicos, só que médicos espirituais, que receitavam algumas coisas mesmo. Era um processo muito forte de mediunidade. Então, o Espiritismo no nosso país, ele começa como um grande hospital. Só que o hospital, o que significa? A pessoa se trata e vai embora. Aí é que vem os livros do Emmanuel. Emmanuel é o espírito onde o Chico Xavier psicografava, né, as leituras dele. Ele era um espírito muito evoluído, um espírito muito evoluído, que falou que o espiritismo, além de hospital, porque um processo, um caminho não anula o outro, né? Além de ser um hospital, a doutrina espírita, ela é uma oficina. O que isso significa? Lá atrás, Emmanuel começou a falar isso. Espera aí. As pessoas que vão ao centro, elas vão se tratar, mas para que o tratamento delas fique mais completo, elas precisam trabalhar também dentro do centro. Elas têm que ser acolhidas e chamadas para fazer parte daquele local. Então, quando a gente fala de oficina, o que Emmanuel falou bastante dentro, né, dos seus propósitos e da sua literatura, está curado? Venha trabalhar. E aí é que começa, principalmente, os trabalhos do Espiritismo em orfanatos, em asilos, em doações, não é? É um outro processo que Emmanuel traz muito fortemente. Mas o Espiritismo, ele avança, ele vai avançando. Ele é um hospital, ele é uma oficina, porque ele chama as pessoas ao se curarem permanentemente para que elas comecem a ter empatia, né? Porque é nessa hora que a gente começa a trabalhar, é que muitas vezes a gente vê que os nossos problemas são menores frente a problemas que nós identificamos em outros locais que a gente vai visitar e tal. Mas a doutrina, ela avança ainda mais. A reflexão sobre ela e a importância do Espiritismo no Brasil é dizer o seguinte, mas espera aí, nós temos uma série de livros que foram publicados, codificados, de forma metodológica, que tem uma riqueza de detalhes, nós deveríamos voltar a estudá-los. Então entra-se na época do educandário. Somos um hospital, uma oficina, mas devemos estudar as obras do Kardec com outro olhar, com uma outra experiência, com uma outra dedicação. Aí é que o Espiritismo avança. Ela passa a ser também uma escola. Só que quem está à frente da doutrina espírita vê a necessidade de se envolver também a família. E aí o Espiritismo, ele passa a ser o educandário não só dos adultos que fazem uma revisão das obras de Kardec, mas também
nós começamos a trazer as crianças para serem evangelizadas também. Essa é a importância. As federações por volta de 1970 adotaram isso muito fortemente. Continua sendo um hospital, uma oficina, mas nós precisamos nos educar no Espiritismo. Nós e as famílias também. E isso continua avançando, né? E nós vamos entender daqui a pouquinho por que é importante a gente fazer esta viagem ao longo do tempo. Depois que ela vira esse grande educandário, esse grande celeiro de educação, aí nós temos 2 grandes espíritos, Joana de Ângeles e Hermance do Fogo, que trazem uma outra ótica, um outro olhar sobre a doutrina espírita, que é a transformação interior que nós precisamos ter. O primeiro espírito, Joana de Ângeles, sobre a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Aliás, Divaldo, né, desencarnou faz pouco tempo, uma obra maravilhosa em Salvador que eu tive a oportunidade de conhecer, que se chama Mansão do Caminho, né? E também tive a oportunidade de conhecer as obras do Vanderlei, que psicografa os livros da Hermance, onde esses 2 grandes espíritos trouxeram esta visão nossa de trabalhar as nossas relações a partir do nosso afeto, do nosso auto-amor e do amor ao próximo. Então, esta viagem no tempo, ela é muito importante, porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela é tudo isso. Desde um hospital até essa transformação social que todos nós precisamos ter. E olhem só, se nós formos fazer aqui uma análise, do que mais necessitamos? Nós não necessitamos de grandes estudiosos do espiritismo, porque isso não será possível numa única encarnação. Porque o espiritismo, a gente está falando de espírito. O espírito, nós somos espíritos imortais. Nós precisaríamos de muitas encarnações para efetivamente entender a fundo e sermos espíritos muito evoluídos para saber todas as mazelas que nós enfrentamos. Então vamos lá, o que é mais importante é, a partir do estudo que eu adquiro, a partir da consciência que nós adquirimos da importância do nosso papel na sociedade, quantas lágrimas nós enxugamos? Quantas mãos que nós estendemos para aquelas pessoas que estão precisando? Quantos abraços fraternos que nós demos em quem efetivamente necessitava? Quando a gente volta e fala um pouquinho, olha, o espírito Hermance do Fogo, que escreveu, né, livros sobre a psicologia humana, a gente volta lá atrás, na nossa conversa de hoje. A Hermance do Fogo, ela foi um dos espíritos, uma das médiums que trabalhou com Kardec. Ela era uma das médiums que ajudou Kardec na codificação. A relação muito forte. E a Joana de Ângeles também, um trabalho lá atrás sobre psicologia, sobre enfrentamentos que ela teve das relações humanas. Então, muito importante o papel dela. Então, olha só, nós não precisamos ser doutores em espiritismo, até porque qual é o nosso papel na sociedade? Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais que acreditamos na doutrina espírita, em que vamos passar por muitas vidas, né? Somos espíritos, não somos espíritos eternos, mas somos imortais. Qual a diferença? Eterno é Deus, imortal já teve, nós iniciamos, mas a gente vai viver por muitas e muitas vidas até chegarmos a espíritos relativamente puros. Nós não seremos puros como Deus, perfeitos como Deus, mas seremos espíritos felizes. A felicidade é a purificação do espírito. E nós só seremos felizes quando nós percebermos que a nossa transformação interior, o nosso fortalecimento, ele é fundamental para que a gente possa ajudar o próximo.
É a lei que Jesus traz para nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso nunca foi tão verdadeiro. Então, olha só. Essa viagem que a gente fez sobre o Espiritismo, como nós estamos hoje? De novo, né? Se a gente pegar a filosofia aqui, as obras filosóficas do Byung-Chul Han, ele fala justamente isso. Precisamos desenvolver a nossa alteridade, o nosso amor ao próximo, a nossa empatia. Os livros da doutrina espírita trazem a mesma coisa. E a doutrina espírita, meus irmãos, ela é maravilhosa por uma série de aspectos, né? O espiritismo não usa nunca a palavra culpa. A palavra culpa não existe no dicionário do espiritismo. Nunca, em hipótese alguma. Porque a culpa é uma das ferramentas do adoecimento. Mas ela é consoladora porque ela fala em responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E eu não posso atribuir a outros, porque se aquilo está ocorrendo é porque eu, de alguma forma, em maior ou menor grau, estou deixando que isso ocorra. Então a doutrina espírita ela é maravilhosa por conta disso. Ela nos traz a consciência, ela é uma fé raciocinada e não nos culpa, mas nos chama para a responsabilidade. Isso é que é mais importante. Mas aonde é que está isso? Onde que eu vou buscar? Qual é essa receita de bolo em que a gente fala, não, puxa vida, eu estou entendendo, agora eu preciso trabalhar o meu interior, eu preciso trabalhar os meus sentimentos, eu preciso trabalhar as minhas relações pessoais. Existe a receita de bolo? Não existe. Aí é que vem o nosso tema de hoje, a crise das certezas. Sabe por que não existe? Cada um de nós está num caminhar diferente. Por exemplo, pode ser que eu tenha que desenvolver nesta minha encarnação a paciência. Pode ser que um de nós precise desenvolver a tolerância. Pode ser que um de nós precise desenvolver a humildade. Então nós temos caminhos diferentes para percorrer nesta fase em que nós estamos semeando, para que todos nós vamos chegar no mesmo lugar, que é esse espírito mais purificado, mais feliz e uma felicidade permanente. Mas o caminho que a gente vai percorrer, ele é diferente para cada um de nós. Por quê? Cada um de nós está num estágio, cada um de nós precisa trabalhar algo interior, e aí a doutrina espírita, como nós falamos, ela é mais maravilhosa ainda, porque os problemas que eu enfrento, que nós enfrentamos, que são diários, às vezes mais sérios, às vezes não tão sérios, mas isso é sempre sobre a nossa ótica, nós é que temos condição de avaliar. Tudo isso nós precisamos enxergar como aprendizado. Muitas vezes o que acontece conosco hoje é para que a gente aprenda. E se a gente errar hoje e fizer essa análise de que nós cometemos um equívoco, amanhã é um novo dia. Mas é um dia melhor, porque eu tenho a minha lição aprendida de hoje. Amanhã, certamente, a chance de eu cometer os acertos necessários são muito maiores. Então, a crise das certezas nos chama para isso. Nós não temos condição de julgar quais são as verdadeiras intenções que o outro tem. Isso é arrogância, não é? E a gente sabe, porque quando a gente consulta a nossa consciência, os próprios livros da doutrina, da codificação, no Evangelho do Segundo Espiritismo, ele fala, mas como é que eu sei o que eu preciso fazer, quais os caminhos que eu devo adotar? E numa passagem no capítulo 10 está lá, através da misericórdia divina, através de Deus que você vai saber. Misericórdia porque a misericórdia significa eu colocar o meu coração no seu. A palavra vem daí, a etimologia vem daí, essa troca. Então Deus, infinitamente bom, esse ser supremo, ele sabe que através da misericórdia dele,
ele vai colocar uma sentinela aqui no fundo do nosso coração. E essa sentinela é a nossa centelha divina que a gente fala. E aí o livro nos diz o seguinte: escutai-a, porque ele vos dará excelentes conselhos. Então, olhem só, se nós prestarmos mais atenção em nós mesmos, nós saberemos quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades. Está dentro de cada um de nós. E a gente não deve julgar o próximo, o outro, pelas suas atitudes e muito menos pelas suas intenções, porque a gente não sabe. E quando a gente fala dessa crise das certezas, o que é essa arrogância? Eu sei o que é bom para mim e sei o que é bom para vocês. E vice-versa, eu sei o que é bom para nós. Não sabe, não sabe. Porque a resposta do livro dos Espíritos é bem clara. É só Deus que sabe. Só Ele que colocou no fundo do coração essa sentinela. Agora, se você souber escutar, você também vai saber. A doutrina ela é maravilhosa por conta disso. Ela nos chama ao trabalho, ao amor, à responsabilidade. E através sempre do amor. Nunca da culpa, nunca da vingança, nunca do ódio, nunca do castigo. Esse é o grande caminho, né? E aí, gente, os grandes exemplos, eles estão aí para a gente debatê-los até amanhã, se for o caso. O maior exemplo que nós encontramos são os exemplos do amor ao próximo, que são os nossos familiares, aquelas pessoas que estão bem próximas da gente. Quantos de nós não têm arrogância de dizer o seguinte: eu sei o que meu filho está pensando, eu sei o que o meu irmão pensa, porque eu já conheço ele há tanto tempo. E aí a gente lê lá na doutrina espírita que a gente conhece até de outras encarnações. Cuidado que essa interpretação, se ela não for bem feita, ela nos traz até uma certa arrogância, não é? Então cuidado que muitas vezes a gente não sabe. Mas qual é o caminho? Se a gente não tem a receita pronta, porque cada um está no seu caminhar, nós sabemos algumas práticas que são importantes. Com os meus familiares, este amor que eu posso ter e que eu preciso ter, porque eu tenho uma responsabilidade, por exemplo, com os filhos, né? Eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso fazer de uma forma que seja sincera, mas eu posso ser dócil. Quantos de nós já não sabemos que a maior educação, ou a única educação, ela é pelo exemplo? É claro, se eu consigo ser dócil com os meus familiares, mesmo em momentos difíceis, eu estou criando uma atmosfera de amabilidade e docilidade, com certeza. E nós temos outros exemplos, né? Se a gente pegar, por exemplo, as nossas conversas via redes sociais, se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa influência tão negativa, porque ali é um debate tão pessoal, tão intrínseco, né? Acaba ficando uma discussão e uma avaliação até sobre o caráter da outra pessoa, porque ela não pensa igual o que eu penso. Então a gente precisa também, meus irmãos, tomar cuidado com essa sintonia. Porque, de acordo com a doutrina espírita, a questão 841, se a gente pegar do Livro dos Espíritos, ela fala justamente isso. Nós não estamos aqui para salvar a humanidade, nós estamos aqui para melhorar os nossos sentimentos. Se a gente melhora a nossa parte, se a gente faz aquilo que nos compete, nós vamos criar consciência no próximo. É diferente, né? Se eu sou dócil, talvez eu crie uma certa docilidade na conversa com o próximo. Então, quando a gente traz o assunto do julgamento, de não julgar, da gente tomar cuidado, em que a doutrina espírita ela espalha esse amor, em que nós estamos na fase da educação do sentir. Nós temos que nos amar para que a gente possa amar ao outro. Nós temos que nos aceitar sem culpa para que a gente se fortaleça e possa auxiliar o próximo. Nós precisamos nos culpar menos ou não nos culpar, mas entender que somos responsáveis sim por nossa felicidade. E é claro, Deus colocou essa centelha divina lá em nós, né? Temos exemplos? Temos.
Jesus veio até nós e todas as suas lições de humildade, de tolerância, de amor, uma delas, se vocês lembrarem, talvez uma das passagens mais famosas, é quando se fala do julgamento da mulher adúltera, né? E olha só, ele mesmo fala assim, olha, se é todo mundo puro aqui, se é todo mundo santo, se ninguém tem problema nenhum comportamental ou até mesmo, né, pessoal, por favor, pratique o ato que vocês estão querendo cometer. E não houve um que fizesse. Mas aí Jesus continua e fala para ela, com todo o amor, carinho, docilidade, mas com a firmeza, talvez, vá minha filha, e seja feliz, tente não pecar, não peque, né? Se a gente pegar o livro Boa Nova, que foi escrito, foi psicografado pelo Chico, lá tem a continuidade dessa história, onde lá na frente ela vai ajudar em algumas casas e ela tem um reencontro com esse marido que ela teve e ela o ajuda no final da vida. É uma passagem muito bonita que eu recomendo a leitura. Aliás, todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, eles são excelentes. Mas não é? Essa é a nossa crise da verdade. A gente está encontrando muito julgamento ao próximo e deixando de olhar para nós mesmos. Se erramos hoje, amanhã temos um novo dia, mais fortalecidos porque aprendemos com os nossos acertos e equívocos na data de hoje, não é? Eu vou terminar a nossa conversa de hoje pedindo licença para vocês, porque a educação dos sentimentos, ela não é um processo fácil, claro que não, mas ela é um processo fundamental para a nossa felicidade. A gente prestar mais atenção em nós mesmos e na forma como nós conduzimos a nossa vida, né? E aí, olha só, o amor não agride ninguém. Não podemos atacar ninguém em nome do amor, porque isso não faz parte da proposta da nossa sociedade. E o Jorge Elahá e a Samia Awada, eles têm uma oração que eu acho que é bacana a gente falar sobre ela aqui, porque ela reflete um pouquinho de tudo aquilo que nós conversamos hoje, né? Desta importância da nossa gratidão, do nosso desenvolvimento, né? E ele diz o seguinte: recebe, Senhor, a nossa mais profunda gratidão. Olha que palavra importante, gente. Sermos gratos a tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Que saibamos usar o tesouro do conhecimento para disciplinar o uso do nosso corpo, para orientar também as nossas relações familiares, para dar sentido ao conhecimento que tu nos confere, ó Deus, né? Para que saibamos, diante das verdades espirituais que hoje conhecemos, conseguirmos viver em sociedade. Obrigado, Senhor, pela graça que tu nos concedeste, de sermos contados entre os bem-aventurados, pois tu que derramaste as tuas bênçãos, na certeza de que somos capazes de escolher o caminho do bem. Por esta crença em nós, te agradecemos profundamente e te pedimos que abençoe os nossos corações e nos guarde em tua doce e infinita paz. Falando em paz, eu queria contar uma historinha para vocês. Jesus, na casa do caminho, geralmente aquela sociedade, ela falava assim: Jesus, filho de José. José e Maria tiveram uma importância enorme na vida de Jesus e no cristianismo como um todo. Mas Jesus, ele era conhecido na casa do caminho como Jesus, filho de Miriam, né? Miriam, porque Maria se chama Miriam. Jesus, filho de Miriam, príncipe da paz. Por todas as lições que ele nos deixou, ele muitas vezes foi duro com a gente nas lições, mas ele era conhecido como príncipe da paz.
Então, meus irmãos, que essa paz que envolve os nossos corações, que possa nos encher de energia e paz, também para que a gente possa levar aos nossos entes e aos nossos familiares. E que tenhamos todos um excelente final de semana. Muito obrigado. A nossa gratidão ao Ricardo por tudo que ele trouxe, todos esses ensinamentos, que nós possamos refletir durante toda a semana sobre tudo que tivemos a oportunidade de ouvir e aprender. Agora nós pedimos aos nossos colegas da Câmara de Passe que se encaminhem para a nossa segunda parte da tarefa. Nós temos 2 recadinhos. O primeiro deles, na verdade, é um convite para estar participando, as pessoas que desejarem, né, serem voluntários, para estar participando da campanha nacional Alimento a Gente Compartilha. Vai estar acontecendo no supermercado Açaí, onde estão sendo arrecadados alguns alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social e que são assistidos pela IAM. Nós temos aqui na pasta os horários certinhos e aquelas pessoas que desejarem podem estar nos consultando aqui para pegar os horários. Tem um link também, onde vai ser disponibilizado através do WhatsApp, para aqueles que desejarem, de acordo com os horários que nós temos aqui disponibilizados. O nosso segundo recado, também um convite a todos para colaborar com a nossa sacolinha de Natal, que já está lá na nossa frente, né? Aqueles que desejarem essa sacolinha anual. Vocês podem estar montando individualmente ou também, se desejarem, junto com amigos, parentes, colegas de trabalho. Aí é como vocês desejarem, né? São as sacolinhas solidárias. E cada sacolinha contém um par de calçados, um conjunto de roupinhas, um kit de roupas íntimas, um brinquedo e um kit de higiene. Sabonete, escova, pasta. Comprando esses itens, conseguimos desconto. A casa vai estar comprando, tá? Dessa vez não é cada pessoa que vai montar a sacolinha e trazer. A casa vai estar montando e é um valor de R$170. E aqueles também que desejarem podem estar nos consultando para poder participar, tá bom? Então vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e vamos agradecer. Agradecer ao Pai Maior, a oportunidade bendita deste encontro, agradecer aos nossos mentores e amigos que estiveram conosco, que nos propiciaram chegar até aqui e desfrutar de tanto aprendizado, de tanta ternura, de amor, por tudo que o nosso expositor trouxe, que ele preparou com carinho, foi inspirado pela espiritualidade amiga, pelo seu mentor, pelos mentores desta casa, para poder trazer o que de melhor tocassem aos nossos corações. Vamos agradecer a Jesus por ter esse espaço, por poder sentir aqui essa vibração de amor, de luz, a oportunidade deste aprendizado tão importante para que possamos ser exemplos nos nossos lares, junto aos nossos familiares e amigos. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós pedimos aos senhores que aguardem nos seus lugares, se possível em silêncio, para a segunda parte da nossa tarefa. Fiquem com Deus, uma excelente semana, um bom final de semana para todos.